Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Eu me chamo Graciele, sou acadêmica do curso de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Roraima. E hoje nós iremos tratar de um tema importante, continuar falando, na verdade, sobre a história do Brasil. E hoje então nós iremos falar sobre o tema da nova ordem mundial e o Brasil. Então, só para complementar o vídeo anterior, a gente falou sobre as mudanças que ocorreu no Brasil durante 1950 a 1980. Então, nós iremos continuar falando um pouquinho sobre a última parte, que foi sobre a educação. Então, falando também sobre os outros indicadores. Então, nesse período, a média da esperança de vida ao nascer era expressada então por condições gerais, tanto de saúde e de atendimento médico. Então ele se cresceu de forma significante entre 1950 a 1980, passando então assim as 45,9 para 60 anos. Então, esse crescimento, ele ocorreu em todas as regiões. E tomando, então, a região do Sul no extremo positivo e no Nordeste extremo negativo, verifica-se, então, o seguinte. No Sul, a expectativa de vida, média de vida, em 1950, era de 53,3 anos e em 1980 passou então a ser 66,9%. Já no Nordeste, o índice então correspondia em 1950 a 38,6 anos e em 1980 a 51,5 anos. E também caiu a taxa de mortalidade infantil, que era o número de óbitos em cada criança, era de 1.000 crianças até 1 ano de vida. Então, essa taxa, ela reflete sobre as condições sanitárias, pois naquela época a diarreia e outros problemas intestinais eram a maior causa da morte dessas crianças. E no Brasil, outros problemas intestinais são a maior causa da morte de crianças. No Brasil, como um todo, ele declinou de 130 em 1950 para 86 em 1980. Então, esses indicadores mostram que o Brasil, então, passou por uma grande transformação entre o ano de 1950 a 1980. O país, ele então se urbanizou, ele teve elevados índices de crescimento econômico e houve também avanço no plano social em vários aspectos. E a partir então de 1980, o quadro mudou. Os índices de crescimento se declinaram e ocorreram então vários anos de crescimento negativo. E as medidas que tiveram alto custo social era refletido então nos índices de desemprego, sem conseguir se reequilibrar o país. Então, não por acaso, na década de 1980 foi chamada de a década perdida. Então, nesses anos, o conjunto dos brasileiros, principalmente os assalariados, se tornaram então mais pobre. E entre 1989 e 1990, os empregos com carteira assinada tiveram uma queda de rendimento médio de 19,7% em setembro de 1990. E o salário mínimo era de 35,7% menor do que o mês de 1989. Então, é certo que a expansão do mercado informal, que era constituído principalmente por vendedores de rua e trabalhadores sem carteira assinada, absorveu então parte desse choque social. Mas essa saída tem limites. Então, voltamos então aos indicadores e lembramos que eles devem ser analisados também sobre o aspecto comparativo com outros países
qualitativos. Então, o problema mais gritante é o da distribuição de renda. Então, segundo os dados do Banco Mundial, o Brasil tinha, em 1989, um PIB de 319,15 bilhões de dólares e a renda per capita de 2.540 dólares, que era colocada no Brasil entre os países considerados de renda média superior pelo Banco Mundial. Então ele se situava sobre esse aspecto acima de todos os países latino-americanos, com exceção do Uruguai. Porém, como já tivemos a oportunidade de destacar, essa renda per capita é apenas uma divisão entre a renda total e o número de habitantes de um país. Ou seja, nada dizendo sobre a distribuição de renda entre os diferentes segmentos sociais. Então, quando nós voltamos para esses problemas, nós chegamos às tristes constatações. Então, segundo os dados de 1983, os 50% mais pobres da população se apropriava de apenas 13,6% da renda total do país, enquanto os 10% mais ricos se apropriavam de 46,2% dessa renda. Então, com o correr dos anos, a desigualdade só tendeu então a aumentar. Então, considerando as 3 classes de renda mais baixa, com um teto de 2 salários mínimos, um limite bastante otimista do que seja a linha da pobreza. Então, constatamos claramente que o peso quantitativo da população pobre no conjunto da PA. Então, há também fortes disparidades de distribuições da renda em função de outras variáveis, como a do sexo e da cor. Então, a partir de 1970, as mulheres ingressaram em número crescente no mercado de trabalho. E naquele ano, 71,9% do conjunto dos homens faziam parte da PA, enquanto apenas 18,2% dos conjuntos de mulheres integravam na PA. Em 1985, esses percentuais correspondiam respectivamente a 76% e 36,8%. Então, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho resultou então em vários fatores. Dentre eles, nós devemos então destacar o grande crescimento econômico, que então resultou a maior oferta de trabalhos. Então, muitas mulheres passaram a buscar trabalho fora de casa, visando então suplementar o orçamento familiar e também ampliar o consumo de bens. Então, no plano das relações sociais, a sociedade foi então gradativamente considerando normal o trabalho feminino, pelo menos em determinadas profissões. Então, não se pode dizer, entretanto, que tenha desaparecido a discriminação por sexo no mercado de trabalho. As mulheres, então, ficaram em maioria confinadas nos chamados empregos femininos, que, então, absorvia em 1980 70% das trabalhadoras. Esses empregos femininos, passando, então, para o terreno comparativo, dados do Banco Mundial mostram como o Brasil é um dos países socialmente mais desiguais de todo o mundo, em um extremo, e aquele em que os 20% mais pobres se apropriam da menor porcentagem da renda familiar geral. No outro extremo, é o país do qual os 10% mais ricos se apropriavam de maior porcentagem da renda. Então, se tomarmos outros indicadores sociais, a posição do Brasil não é também nada brilhante. Então, os tigres que superaram de longe o Brasil em qualquer indicador, quando os latinos-americanos na média de esperança de vida ao nascer, o Brasil então se situava nos anos 80
abaixo do Uruguai, do Chile, da Argentina, do México e do Paraguai, superando apenas então o Peru e a Bolívia. E na educação, considerando então o número proporcional de alunos matriculados nos 3 graus do ensino, o Brasil então ficava mais próximo do Paraguai e da Bolívia do que do México e do Chile. Então nós fechamos essa parte, dos indicadores, do Brasil conforme a educação, e agora nós iremos entrar então na parte da nova ordem mundial e o Brasil. Então, nos últimos 30 anos, que a gente já comentou aí todo esse processo, ocorreram no mundo transformações radicais, cujos os desdobramentos ainda estão em curso. No plano da economia, deixou então de ser uma grande medida de existir a divisão do trabalho entre os países dominantes e industrializados e os países dependentes, que eram produtores de matérias-primas e gêneros agrícolas, em busca de mão de obra barata, pelo menos em um primeiro momento, e como resposta às medidas protecionistas dos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil. As grandes empresas transferiam parte do seu parque produtivo para esses países. Então ocorreu assim uma internacionalização do processo produtivo. Em consequência, abriram-se em algumas regiões oportunidades para novas ondas industrializantes. A mais importante delas, então, deu origem à Ásia do Tigre Asiático. Ao mesmo tempo, começaram então a ser criados grandes espaços econômicos com tendência a romper velhas fronteiras, cujo exemplo mais expressivo então foi a Comunidade Econômica Europeia, com a sigla CEE. Então, a globalização da economia e as mudanças tecnológicas permitiram, por exemplo, que a indústria têxtil e o fio fornecido pela Indonésia fosse convertido em pano na Índia, transformado em roupas na Tailândia, de acordo com os modelos desenhados em Formosa e vendidos, afinal, na Alemanha. Como parte desse processo, o mundo então atravessou e ainda atravessa uma revolução chamada tecnológica, que deixou então para trás a revolução industrial. Então nós estamos nos referindo à questão da informatização, com todo o seu cortejo de computadores, microeletrônica e robotização. Então, cada vez mais a informação se tornou vital. Cada vez mais velhos processos produtivos foram sendo abandonados e surgindo então os processos que se concentrou na capacidade científica e na criação então de novas técnicas e de novos produtos. Então, essas transformações puseram então fim ao antigo tipo de dependência dos países do terceiro mundo, com relação ao centro, que na retórica política teve a designação do imperialismo americano. Então não queremos com isso dizer que tenha desaparecido os elos de subordinação no plano internacional, mas eles mudaram de caráter. O centro decisório se dispersou por várias nações ou grupos de nações. A potência militante dominante, os Estados Unidos, passou então a dividir o poder econômico, como a Alemanha, o Japão e o CEE, perdendo assim muito de seu sentido a noção da exploração do país, que eram detentores de matéria-prima, que entraram então em total declínio, que passaram de vítimas do imperialismo a órfãos que então foram abandonadas em uma nova ordem econômica. Ao mesmo tempo, nos últimos anos da década de 1980 e nos primeiros anos de 90, ocorreu então a fantástica derrota do leste europeu, que liquidou o mundo da Guerra Fria e mostrou a falência da economia estatizada sobre o controle totalitário. Então, essas concepções, que eram derivadas da divisão do mundo entre dois blocos
ideologicamente opostos perderam a base de sustentação que o ideário liberal na economia e na política então ganhou uma enorme projeção. Em alguns casos, chega-se a vender a ideia de que a mão invisível do mercado, com no mínimo de intervenção estatal, que seria capaz de superar reajustes econômicos e mesmo sociais. Então, o Brasil enfrenta novos desafios em uma situação difícil. Quase não é preciso lembrar que a opção do crescimento desordenado e a concentração de renda produzia efeitos sociais devastadores. A urbanização, que em parte resultou no inchaço das grandes cidades, que agravou problemas de transportes e também de saneamentos básicos da população do ar e entre outras. Então, as cidades se tornaram o foco mais dramático da insegurança, da criminalidade, onde a infância ficou abandonada e ficava exposta com maior crueza. No outro extremo das gerações, os velhos são submetidos ao tormento das filas para receber miséria de uma aposentadoria paga por um órgão de previdência saqueado pelos gangsters de colarinho branco e praticamente falidos. No campo, o avanço da agroindústria não chega então a encobrir a dura realidade dos sem terras, da ocupação de terras indígenas, das mortes dos sindicalistas e da destruição de florestas e da poluição dos rios. Então, um sintoma grave dessa situação é o da perda da esperança e da crença nos governantes, por parte então dos brasileiros. Então, contribuíram para isso a sequência de planos econômicos fracassados que não contiveram uma inflação devastadora e a onda de corrupção na máquina do Estado. Então, se o Brasil conseguisse sair desse quadro imediato, que era extremamente difícil, ele teria então de enfrentar questões amplas que não reduzissem a retomada do crescimento. Então, há uma série de interrogações sobre a qual deve ser o modelo de desenvolvimento, sobre a inserção do país no mercado internacionalizado, sobre o caminho para começar a reduzir as desigualdades sociais. Então, uma das questões mais importantes é a recuperação então do Estado e da redefinição de seu papel. O Estado brasileiro ficou dilapidado por elites espertas e sobre o peso burocrático que quebrou no final dos anos de 1980. Então, sua máquina apodreceu em várias partes. Então, é quase impossível imaginar que o Estado volte a ter um papel que desempenhou no passado, seja no regime democrático de 1945 a 1964, e seja ela no regime militar. Mas é quase impossível também imaginá-lo reduzido ao estado mínimo. A mão invisível do mercado, que era a mão dos oligopólios, que certamente não estabeleceram prioridades sociais nos investimentos e nem atenderá, portanto, às necessidades básicas da população. Então, uma das questões decisivas dos anos que estavam por vir será, então, a preservação do regime democrático, apesar das carências e da desigualdade social. Então, se os problemas não começassem a ser atenuados, se não houver razões para a população acreditar em seus presumíveis representantes, a democracia se converterá não em valor universal, mas em uma palavra vazia. Pior ainda, ela seria associada à irresponsabilidade dos políticos, aos privilégios e à desordem. Nem tudo, porém, se reduz a riscos e problemas. Ao longo das últimas décadas, o Brasil então construiu uma base material significativa e os diferentes setores sociais começaram então a se expressar com maior autonomia.
No caminho da construção da cidadania, mulheres, índios e negros e trabalhadores em geral passaram então a reivindicar seus direitos e a ver esses direitos reconhecidos em grau variável, pelo menos no papel. Então, a adaptação a uma nova realidade, tanto no plano interno como das relações internacionais, vem sendo feita ainda que com muita redução. Então, as reduções das tarifas de exportação facilitou então a abertura do Brasil ao comércio externo. O processo então de privatização de empresas que representam o ônus para o Estado prosseguiu. Então, esse esforço no sentido de maior integração sul-americana resultou então no mercado comum do Sul, o famoso Mercosul, que participavam, além do Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Então, embora o Mercosul tenha muitos problemas para a viabilização, é uma tentativa que aponta então para o futuro, como demonstra o crescente intercâmbio comercial entre seus integrantes. Por outro lado, já não subsiste os sonhos de grandezas que levaram então à violência contra a população e contra os recursos naturais. Já se põe em dúvida a crença de um homem providencial dotado de força, de vontade e poderes mágicos, capaz então de resolver, na verdade, os problemas do país. E ao mesmo tempo, esses problemas estão mais bem identificados, por mais difícil que seja encontrar então saídas a curto prazo. Então, o episódio do impeachment do presidente Collor, que escapava aos limites cronológicos estabelecidos nesse trabalho, é um exemplo, embora triste, de afirmação de instituições e de consciência democrática da sociedade. Infelizmente, após esse período, os fatos não deram lugar ao otimismo. A inflação, então, cresceu de forma assustadora, fazendo com que o Brasil, o campeão latino-americano da inflação e um dos primeiros a serem colocados no plano mundial. Então, apesar de algumas boas escolhas ministeriais, o presidente Itamar Franco revelou-se inseguro e inábil politicamente. Então, por sua vez, setores organizados da sociedade que se supõem representativos, não demonstraram então ter capacidade ou interesse em promover um pacto social que então ajudaria a tirar o país de uma situação difícil. Os partidos, com raras exceções, não revelaram então grandeza no trato dos problemas nacionais, preocupando-se em jogar para a arquibancada com os olhos postos nas eleições gerais de outubro de 1994. Então, se o quadro é complicado, a esperança, bem ou mal, ela permanece. O Brasil, então, perdeu terreno no nível socioeconômico nos últimos 12 anos, mas ainda mantém a sua vitalidade. Então, escrevendo em meados de 1993, espero que a difícil tarefa de recuperar o país se viabilize e não se converta em uma missão impossível. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje e nós encerramos então aqui os nossas videoaulas sobre a história do Brasil.